Olá pessoal, tudo bom? Eu preparei 4 questõezinhas para a gente fazer uma revisão de sistema linfático. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que estão aí assistindo a gente. Eu queria lembrá-los que a Vesalius é uma plataforma com muitos conteúdos. A gente já tem videoaula de histologia, a gente tem de anatomia básica, anatomia clínica, que é bem voltada para biomedicina, medicina. Algumas aulas de imaginologia e de patologia, sempre ter novidades para vocês. Fechou? Combinado? A gente vai começar com o disparador de perguntas, tá? É isso aqui mesmo. Então eu trouxe uma primeira questão, que é bastante simples. Vamos lá. Além do sistema circulatório, o corpo humano apresenta outro sistema de transporte de fluidos, que é o sistema linfático. O sistema linfático, então, pertence ao sistema circulatório, certo? Certo, é isso mesmo. Sobre o sistema linfático, né? É incorreto afirmar. É importante demais você prestar atenção nisso. Dentro desse sistema, é incorreto afirmar. O olho da gente e a mente sempre procura o correto. Se ele está pedindo para você encontrar uma errada, você vai encontrar várias certas. Então, primeira coisa, olha a orientação da questão. Você vai ter que apontar o que está errado. Você vai começar a ler, então. O sistema linfático está envolvido no transporte de oxigênio. O transporte de oxigênio é por hemoglobina. Se é hemoglobina, é sangue. O sistema linfático não conduz sangue. Aí eu já vou lá e deixo uma marquinha. Eu acho que essa aqui está errada. Então, vamos ler com mais tranquilidade agora. Eu já achei uma errada. A composição da linfa se assemelha à do plasma sanguíneo. É verdade. A linfa é aquela parte que extravasa do plasma sanguíneo, então ela tem uma composição semelhante. Não é igual, mas é semelhante, que é parte dele. Uma das funções do sistema linfático é a defesa do organismo. Aí eu preciso lembrar que o sistema linfático tem células de defesa, né? Então a gente tem tonsilas, a gente tem linfonodos, que fazem parte do sistema linfático, que são células de defesa. Então uma das funções dele deve ser a defesa do organismo. Sim, isso aqui também está certo. Isso aqui também eu acho que está certo. Órgãos como linfonodos, baço e timo pertencem ao sistema linfático. Pô, essa aqui eu sei de longe, isso aqui é fácil. Os linfonodos concentram um tipo de leucócito denominado linfócito. Opa, é verdade, né? Nós temos linfócitos e o linfócito é um tipo de leucócito. Pô, beleza. Então, esta aqui também está certa. Portanto, eu não vou ter dúvidas de que a questão que eu vou assinalar é A. Olha aqui uma coisa que você não pode deixar de prestar atenção. Às vezes a gente lê aqui, ó, os linfonodos concentram um tipo de eritrócito denominado linfócito. Como você está com a cabeça em sistema linfático, não é difícil que você não perceba um erro na frase. Então, quando você lê do começo ao fim com muito cuidado. Não sei se eu consegui mostrar para você, mas a importância da gente ter o quê? A atenção na leitura. Então, esta é uma questão fácil. Vamos para o próximo agora. Vem comigo. No sistema linfático humano, circula um líquido incolor, semelhante ao sangue, mas que não apresenta hemácias, plaquetas, nem monócitos. Esse líquido é denominado linfa. Isto aqui é uma afirmação. De repente, lendo isso, opa, peraí, olha só, a linfa é um líquido incolor, semelhante ao sangue, só não tem o quê? Hemácia, plaqueta e nem monócito. Ou seja, eu posso voltar naquela questão anterior, olha só, na questão anterior, e eu já vou ter resposta para boa parte dessas daqui, ó. Algumas das funções da linfa em nosso organismo são, então agora é função de linfa. A gente já sabe que uma das funções é de defesa.
Aquelas que eu sei que não são funções de linfa, eu vou lá e já risco. Então vai lá, reintegrar ao sangue as proteínas que eventualmente tenham saído dos capilares. Cara, eu não lembro se proteína é uma coisa que a gente tem na linfa. Será que ela vai trazer? Deixa eu ler a próxima, né? Vamos ver aqui. Devolver à circulação o excesso de líquido das células e tecidos. Um processo contínuo. Pô, peraí, isso aqui eu sei que é verdade, porque o sistema linfático também é um sistema circulatório, lembra? Que isso estava dizendo na pergunta anterior, pertence ao sistema circulatório, e aí ele vai levar linfa. A linfa nada mais é, porque eu lembro disso, do extravasamento da parte líquida do sangue lá nos níveis capilares. Então, se eu estou perdendo líquido no nível de capilar, eu preciso devolver esse líquido para a circulação. Faz sentido isso para a gente, né? Então, devolver à circulação o excesso de líquido nas células e tecidos, em um processo contínuo, deve estar certa. Evitar a coagulação sanguínea. Meu, nada a ver, nada a ver. O que a linfa tem a ver com coagulação sanguínea? Né? Ela teria que ter plaqueta. E aqui está dizendo, ó, a linfa não apresenta hemácia e não apresenta plaqueta. A resposta está ali em cima. A gente sabe que coagulação sanguínea é plaqueta que faz. O fibrinogênio, etc. Então, esta aqui está errada. Eu já vou riscar essa danada aqui. A 3 não pode estar nas respostas, porque eu tenho certeza que ela está errada. O que eu já venho? Para não passar muito nervoso, eu já venho aqui. Ó, aqui tem 3, eu já risco essa. Aqui tem 3, eu já risco essa. De 5 opções, eu já fiquei com 3. Tá? 3 opçõezinhas, que eu ainda tenho mais 2 frases para me virar aqui. Aí eu vou lá. Defender o organismo por meio de linfócitos armazenados nos linfonodos. Poxa, esse foi o conhecimento que eu usei na pergunta anterior. Então, eu tenho linfócito na linfa e eles estão nos linfonodos. Então, essa aqui também está certa. Né? Então, eu tenho certeza que a 2 e a 4 estão certas. Aqui tem 2 e 4, aqui tem 2 e 4, e aqui tem 1 e 5, não tem 2 e 4. Portanto, essa aqui eu já joguei fora, porque eu tenho certeza que essas duas estão certas. Agora, do que depende? Eu saber a resposta da 5. Eu posso nem saber a resposta da 1. Se eu souber a 5, eu matei aqui, que só tem 2 opções. Ó. Então, vamos lá. Transportar nutrientes, já tem um troço meio esquisito aqui, e hormônios para os tecidos ou órgãos do corpo. Tá na cara que isso está errado. Por quê? Quem transporta nutrientes e hormônios é o sangue. Os hormônios são distribuídos no nosso organismo pelo sangue. E somente o sangue alcança os tecidos ou os órgãos. Essa aqui eu tenho certeza que é uma grande besteira. É mentira. A questão C tem a 5. Se tem a 5 e eu sei que ela está muito errada, eu elimino ela também. O que acontece? Eu vou acertar a questão mesmo não sabendo as 5 afirmativas. A gente vai lá e marca a questão A. Por quê? A 1 eu não sei se está certa. A 2 e a 4 eu sei que estão certas, mas só sobrou essa. Então essa 1 tem que estar certa. Tá vendo? Nem sempre a coisa que é muito complicada, né, que parece complicada, é tão complicada assim. Vamos passar para a próxima. Cara, não cabe nem na tela. Dá uma olhada nisso aqui. Olha o tamanho do enunciado da questão. Então, primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai esquecer todo esse restante aqui e vai se concentrar neste enunciado. Esse enunciado está muito comprido. Então, eu coloquei só o enunciado aqui para a gente ir devagarzinho. Olha lá.
É muito comum fazer uma análise comparativa entre o sistema circulatório humano e os sistemas de distribuição de água e a rede de esgoto de uma cidade. O sangue arterial que sai do coração tem finalidade de percorrer todo o corpo, levando além de oxigênio, muitas substâncias que serão entregues às células para que exerçam suas atividades vitais. Já o sangue venoso, além de gás carbônico, carrega diferentes resíduos para que possam ser eliminados pelos órgãos excretores. Em contrapartida, a água que é distribuída pelas companhias de abastecimento e saneamento para as residências também permite que as famílias exerçam suas atividades rotineiras, e a rede de esgoto recolhe os resíduos. Ele está comparando, então, a rede de água, como se fosse o sangue arterial, e a rede de esgoto, como se fosse o sangue venoso. Assim como a água chega às residências, eu acho, na verdade, assim como a água que chega às residências apresenta uma pressão hidrostática, quando ela chega com pressão, ela tem que ter pressão para subir para a caixa das casas, O sangue que chega aos tecidos também está sob ação do mesmo tipo de pressão. Isso é verdade, A gente tem o sangue arterial dentro das artérias, as artérias têm capacidade elástica e é onde a gente tem a maior pressão do sistema. Então, o sangue que está no interior das artérias, que na circulação sistêmica é o sangue arterial, ele está sob pressão. E se ele está sob pressão, é muito parecido com a água que chega na minha casa. Ele pede o seguinte: assinale a opção que apresenta alguma informação, olha o danado aqui de novo, incorreta. Então sempre presta atenção qual é o comando da questão. O que eu tenho que procurar? O erro. É jogo do erro. A respeito das relações de pressão, tecidos e sistema linfático. Então vai relacionar. Falou de sistema sanguíneo, mas vai relacionar sistema linfático. Então, as respostas, as 4 opções de resposta que a gente vai fazer. A gente vai ler bem devagarzinho. Além da ação da bomba linfática, o fluxo de linfa, através dos vasos linfáticos, é auxiliado pela ação mecânica de músculos, articulações e alguns órgãos. Vou fazer papel de um aluno. Cara, eu não sabia nem que existia bomba linfática. Para definir estas ações, são usados termos como bomba do músculo esquelético, bomba articular, bomba respiratória. Isso aqui eu já ouvi, Ou seja, quando a gente tem contração muscular, o músculo se contrai, comprime a veia do seu interior, e essa compressão empurra o sangue para cima. Então, auxilia o retorno venoso. E aí ele está dizendo que isso daqui também auxilia o retorno da linfa. Olha só. A bomba muscular certamente vai ajudar a linfa a voltar para o sistema sanguíneo, Porque se eu estiver movimentando os músculos esqueléticos dos membros, por exemplo, dos membros inferiores, eu vou contrair os vasos linfáticos mais distais. Quando eu contrair os vasos linfáticos mais distais, eles se assemelham às veias, porque eles fazem drenagem. As veias de sangue, os vasos linfáticos de linfa. Então, a bomba muscular, ou seja, a contração muscular, comprime as veias, mas também comprime os vasos linfáticos. As veias têm válvulas no seu interior para fazer o sangue ir subindo, retornando para o sistema circulatório ali para o coração. Os vasos linfáticos também têm válvulas, também são valvulados. Então a ação da bomba muscular vai ser efetiva tanto nos vasos sanguíneos quanto nos vasos linfáticos. Tá vendo? Eu não tenho bem certeza do que é bomba linfática, mas ele está dizendo que além da bomba linfática, o fluxo de linfa é auxiliado pela ação mecânica dos músculos. E isto aqui me parece certo. Eu tenho que achar o erro, lembra? Então, eu vou procurar um erro que eu conheça de verdade. Não um erro entre linhas, um erro. As trocas de substâncias dissolvidas no sangue com os tecidos
Então, troca de substância do sangue com os tecidos. É consequência da resultante da pressão menor do sangue em relação ao interstício. Peraí, deixa eu voltar aqui. As trocas de substâncias, as substâncias que estão no sangue e do sangue vai para o tecido. É essa troca que está dizendo, ou seja, o que sai do sangue e vai para os tecidos. Oxigênio, água, nutrientes, glicose. Então, a troca, eu tenho o capilar sanguíneo aqui, isso aqui vai extravasar do capilar. Isso depende do quê? É uma consequência de diferença de pressão, que foi enunciado lá, falando da pressão da água, que a água quando chega na minha casa tem a pressão maior, e depois quando ela volta, né, no esgoto, a pressão é menor. Olha o que ele está dizendo aqui. As trocas de substâncias dissolvidas no sangue com os tecidos é consequência da resultante da pressão menor do sangue em relação ao interstício. A pressão do sangue é menor do que a do interstício? Pela lógica, até do enunciado da questão, a pressão do sangue que está chegando nos tecidos, ela é maior. Portanto, eu já não preciso nem, vamos lá, que tende a expulsar a água para os tecidos. Se a pressão é menor, se ela for menor aqui do que aqui, não vai sair daqui para cá. Vai fazer o contrário, vai vir dos tecidos para o sangue. E é isso que acontece lá nos capilares que estão vindo do sistema arterial? Não. É o contrário. A pressão do sangue é maior do que a pressão do interstício, que é menor. Então, galera, já achei o erro aqui. Eu não preciso nem mais ler o resto. Eu já sei que essa aqui está errada. Os linfonodos possuem motilidade. Oi? Linfonodo possui motilidade? Quando a linfa se acumula nos seios ou cavidades do linfonodo, né? Ocorre a contração de pequenos músculos lisos, inervados na cápsula, auxiliando no bombeamento da linfa em direção aos coletores eferentes. Eu, aluno, não tenho a menor ideia. Linfonodo tem motilidade? Não tenho ideia disso. Nunca li nada sobre isso. Eu não sei se está certo ou se está errado. Mas eu estou tranquila, por quê? Porque eu já achei errado. O erro aqui é grotesco. Aí eu continuo lá. O sistema linfático é constituído por uma vasta rede de vasos que se distribui por todo o corpo. Show de bola. Em seu conjunto, a ação propulsora de linfa do sistema linfático é denominada bomba linfática. Uia! Bomba linfática que está aqui em cima, apareceu aqui o que é. A ação propulsora de linfa é a bomba linfática. A unidade contrátil deste sistema é o linfangion, que, por este motivo, enrosquei para ler isso aqui, e por este motivo é às vezes chamado de coração linfático. O linfangion é o segmento compreendido por duas válvulas semilunares, uma distal e outra proximal. A informação que eu tenho para dar para vocês é que isso aqui é verdade. Tá? Essas duas questões aqui são verdadeiras. Os linfonodos, eles possuem motilidade sim, porque dentro do linfonodo você tem túbulos com musculatura lisa, que funcionam como a lei de Frankenstein. Quando você tem a linfa entrando no linfonodo, eles se distendem e isso estimula essa musculatura lisa que se contrai, fazendo uma função de bomba. Como você tem válvulas entre espaços dos vasos linfáticos, no que o linfonodo se contrai para impulsiona pelas válvulas, ele não volta mais, ele não tem fluxo retrógrado. Tá? Isso aqui é verdade. Não é um bombeamento absurdo, mas quando você junta esta possibilidade de motilidade dos linfonodos com a característica dos linfangion,
O linfângion é verdade, tá? Ele é uma porção muscular que está no segmento entre duas válvulas semilunares, né? Que são de prega interna dos vasos linfáticos. E aí eles contraem. Quando eles contraem, eles diminuem a luz aqui, impulsionam a linfa para o segmento superior. Aí a linfa quer voltar, o que acontece? Fecha a válvula e aí ela vai subindo. Por último aqui, a última questão que a gente tem, agora uma questão anatômica. Vamos lá, verdadeiro ou falso? A linfa é recolhida por capilares próprios que vão se unindo cada vez mais até formar os vasos linfáticos maiores. Verdade. Durante seu trajeto, apresentam várias tonsilas, que são gânglios em forma e quantidade variável, formando grupos cervicais, axilares e inguinais. Conseguiu saber se isso está verdadeiro ou está falso? Está falso. Por quê? Tonsilas não são gânglios, né? Pertencem ao sistema linfático, sim, mas as tonsilas, elas são nódulos que estão nesta região. Quando você fala em gânglios de forma e quantidade variável, com aqui cervicais, axilares e inguinais, são os linfonodos, tá? E não tonsilas. Tá? Então essa aqui está falsa. Os vasos linfáticos dos membros inferiores e pelve unem-se com os intestinais e terminam na cisterna do quilo, que se localiza na altura do promontório sacral e ramificação da aorta abdominal. Galera, os vasos linfáticos dos membros inferiores e pelve unem-se com o intestinal e terminam na cisterna do quilo. Isso é verdade. Então, toda a drenagem dos membros inferiores, da pelve e dos intestinos, do tronco intestinal, terminam na cisterna do quilo. Só que ela não se localiza no promontório sacral. Isso aqui é muito baixo, nem na ramificação da aorta abdominal. Ela se localiza lá próximo de L1, ou seja, logo abaixo do músculo diafragma. Tá? Próximo da artéria renal. Então ela está lá no abdômen superior, tá? Não inferior, como está mostrando aqui. Isso aqui também está falso. O duto torácico é o maior duto linfático do corpo em calibre e comprimento. Tá certo. Nasce da cisterna do quilo em direção ao pescoço. Joia. E forma um arco antes de terminar no ângulo entre a veia jugular interna e a subclávia esquerda. É verdade. O duto torácico, ele é um único duto e ele vem para o lado esquerdo do corpo. E aí ele forma um guarda-chuvinha, que é um ganchinho ali, um arco, antes de depositar a linfa no entroncamento da jugular interna com a subclávia do lado esquerdo. Essa aqui está verdadeira. E aqui está dizendo que a parte cervical do duto torácico, tanto no lado direito como no lado esquerdo, recebe o tronco subclávio. Opa, peraí. Duto torácico eu só tenho no lado esquerdo, eu não tenho no lado direito. Essa aqui já está falsa. Não preciso nem continuar lendo. Mas só para completar, recebe o tronco subclávio, o tronco subclávio drena a linfa do membro superior. O tronco jugular drena a linfa da metade da cabeça e do pescoço. E o tronco broncomediastinal drena a linfa das vísceras torácicas. Então, metade das vísceras. Tem um tronco broncomediastinal direito e um esquerdo, um tronco jugular direito e um esquerdo, e a gente tem o tronco subclávio direito e esquerdo. Mas a gente só tem duto torácico no lado esquerdo. Tá bom? Essas são as questões que eu queria meio que mostrar para vocês. Usei aqui sistema linfático, que é um sistema difícil, que a gente tem muita dificuldade de aprender, tá? Para tentar
trabalhar isso com vocês. Então, um abraço da Vesalius, até mais.